Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar a nossa releitura de O Cemitério de Praga, o livro Romance Umberto Eco, que tem só um personagem fictício, e o resto do histórico, certo? Muito bem, então tudo aqui é histórico, menos o narrador, o personagem, ou os dois personagens, né? Porque aqui nós paramos em que o cidadão, que o Simonini, o capitão Simonini, descobre que tem um abade morando na mesma casa que ele, né? Uma porta ao lado, num quarto ao lado, e que esse abade fica lá usando o caderno dele, né? Então há aquela hipótese, né? Aquela hipótese em que o abade seja o lado sombra, né? Ou o lado persona do senhor Simonini, né? O capitão Simonini. Então é basicamente essa a ideia do Cemitério de Praga, em que tudo é confabulações, tudo é conspiração, a gente não confia nem no narrador, né? Ou seja, o Simonini muito menos, o cara é um falsário, né? O cara trabalha falsificando, né? Falsificando, depois nós vamos ver que ele vai falsificar, inclusive, os protocolos, né, dos sábios de Sião lá no Cemitério de Praga, por isso que chama Cemitério de Praga, lembra daquela conspiração lá? Muito bem, nesta época aqui, até o Freud aparece, né? Até o Freud aparece porque ele ali naquela época estava estudando a histeria e usando hipnotismo lá com Charcot. Então aparece o Freud aqui em alguns momentos, e essa questão do inconsciente está aqui também, né? O inconsciente. Lembrar que a alma, o psique, ele é basicamente um pouquinho de consciência e um monte de inconsciente, subconsciente, sonhos, não é isso? Desejos reprimidos. Estamos na era vitoriana, em que acontece o quê? As pessoas viviam sob uma pressão moral, né, religiosa, e elas não podiam exercer a sua livre fruição, né, de sexualidade, igual tem, por exemplo, no século XX, né, que nós vamos ver na segunda metade do século XX. Então o Freud explica no sentido de que aquela personalidade reprimida causava muitos desses sintomas que a gente chama de histeria, né? Então muitas mulheres sofriam de histeria e muitas pessoas sofriam de dupla personalidade. Lembra que o sucesso que foi o Médico e o Monstro. Ou seja, duas personalidades na mesma pessoa? Possível, né? Aqui nós temos o abade, o capitão Simonini. O Simonini que é descendente do italiano, né? Um italiano que renegou a pátria, foi morar em Paris. E aí vai contar aqui longos capítulos sobre os carbonários, né? Sobre os republicanos versus monarquistas, naquela unificação lá da Itália, né? Então, só lembrando isso, o Simonini vai falar do avô, né? Vai falar das lutas lá dos carbonários, que tinha muitos republicanos, tinha muitos monarquistas tentando unificar a Itália. Acabou que foi unificada pelos monarquistas, né? Ou seja, o rei lá unificou a partir do norte para o sul, né? Do Piemonte para o sul, ou seja, até a Sicília, né? E aí unificou a Itália lá no final dos anos 1860, 1970, mesma época de unificação da Alemanha, né? A Alemanha fez uma guerra com a França, lembrar que foi a época da Comuna, né? Então tudo isso aqui está no livro, porque acabando essas guerras em 1860 e 1870, vai ter a Belle Époque, né? Belle Époque, que vai ser essa época até a Primeira Guerra Mundial, que é a época ali dos livros do Proust, Marcel Proust, Em Busca do Tempo Perdido, que nós vemos na França, que depois da Comune de Paris teve uma sossegou faixa ali, né? A França que sempre está essas revoluções, contra-revoluções, desde Napoleão, né? Ou seja, depois nós vamos estudar o Stendhal com o vermelho e o negro, né? Le Rouge et Le Noir, que vai falar dessa época Napoleão, pós-Napoleão, restauração, 1815, a época do Victor Hugo, né? Até os meados do século XIX, que vai ter ali o Maupassant, Baudelaire, né? Aliás, o Flaubert e Baudelaire, depois o Maupassant, o Rimbaud, né? Mallarmé, etc. Então, ou seja, estudar um pouco de história da França é interessante para você comparar com a história literária da França, né? Nós estamos devendo leitura de francês aqui, então nós vamos ler o Stendhal a pedido de inscritos, né? Que pediram a leitura do Le Rouge et Le Noir, né? Então nós vamos fazer essa releitura, tem 20 anos que eu li esse livro, vamos reler aqui, né? Também uns 5 vídeos, porque é muito livro. Então lembrar que esse é o painel que nós estamos trabalhando, ou seja, 1848, né? Depois do Napoleão, depois da Restauração, teve uma série de revoluções na Europa, que é a Primavera dos Povos, então também está no livro. E aí vai culminar em 1870, ou seja, a França em luta com a Alemanha, vai culminar no primeiro governo socialista ali, que foi a Comuna de Paris. Então tudo isso é histórico, né? Depois disso tem o quê? Tem o Freud, né? O Freud e Charcot, que aí já vai vir com essa parte da
Então vai ter o Freud e o Charcot com a pré-psicanálise, ou seja, não é psicanálise. Psicanálise é final ali, 1990, depois, né? Final do século passando para o século XX, que aí vai ter interpretação dos sonhos, né? E aí, etc., acompanha a obra do Freud. Agora, a questão da sombra, que eu falei aqui, da persona e da sombra, interessante que isso é interessante até para ver o Lobo da Steppe, que está aí no vídeo, né? Lobo da Steppe, o Médico e o Monstro, o Dorian Gray, sempre tem essa questão da persona, ou seja, aquela personalidade que você monta, seguindo o seu superego, que é o quê? O superego não é montado pelo externo, pela sociedade, pela moral. O superego vai criando essa moral e em contraponto ao id. Entre o id e o superego vai se formando o ego que é essa consciência. Só que a consciência é uma pontinha do iceberg em relação à sua inconsciência, né? Ou seja, o seu conteúdo que vai sendo armazenado e que se manifesta, por exemplo, em palavras, né? Gestos, sintomas, sonhos, delírios, etc., histerias. Então, os sintomas é esse vazamento inconsciente seguinte o Freud, entendeu? Então essa questão inclusive está no Nietzsche também, né? A questão do consciente, inconsciente, ou seja, a consciência, ela é muito mínima em relação a que a gente não sabe, ou seja, o que a gente conhece é mínimo em relação ao que a gente desconhece. Então essas são as pesquisas que estão ali. Muito bem, nesta época de desconhecimento, as pessoas estão apelando para todo tipo de ocultismo, né? Então, esoterismo, ocultismo, teosofia, as mesas de espiritismo, né? Tudo isso vai aparecer no livro, né? Ou seja, todas essas conspirações, sociedades secretas, maçonaria, satanismo, etc., são todas uma forma de jogar um facho de luz sobre esse lado sombra, né? Voltando à ideia. Então, nós temos o lado persona, né? Que é aquele lado, assim, superego, né? Voltado para a sociedade, para o externo, tentando corresponder às expectativas do lado externo, moral, social. Então você, para dentro, projeta uma sombra. A sombra seria esse conteúdo do que você quer reprimir, do que você sabe que não é aceitável, que a sociedade não quer. Você, se assumir este lado, sofrerá repressão, certo? Então você vai armazenando esse lado sombra, e esse lado sombra vai ser o monstro da história, né? Então você tem o médico e o monstro, levando para essa alegoria do Stevenson, né? Que é a questão, você tem o Jekyll, que é a persona, e esse Jekyll vai projetar uma sombra chamada Mr. Hyde. Então aí está a alegoria do médico monstro. Muito bem, para o Freud, né? Para o Freud você tem instâncias de id, que é o seu instinto, o seu corpo, né? Suas pulsões de vida e de morte, e você tem o superego, que é o que vem de fora para dentro. No meio termo, neste campo de luta, você tem o ego, que é esse que vos fala, ou seja, a pessoa que para o budismo é uma ilusão, né? O eu não existe para o budismo, mas para o Freud o eu seria essa instância que está o tempo todo lutando contra o externo para manter algumas coisas internas. Então, alguns desejos internos que fora não se permitem, né? Lembrando, na época, né? Época vitoriana, hoje é mais livre, né? Hoje as doenças são outras, né? A doença hoje é ansiedade, depressão é outra. Mas na questão da histeria, na histeria seriam manifestações desses sintomas, né? Só que para o pessoal desta época, não, a histeria seria uma coisa espiritual, né? Seria uma obsessão espiritual. E aí vai surgir todas aquelas mesas, né? De espiritismo, né? De conversa com os mortos, né? O kardecismo, teosofia, tudo isso final do século XIX, né? Agora, tem uma sociedade aqui, que é a mais secreta ainda, né, pelo menos nessa época, que é a maçonaria. A maçonaria tem toda aquela ideia de que ela vem seguindo algumas sociedades secretas da época da construção das catedrais na Europa, Idade Média, só que alguns da própria maçonaria remontam a maçonaria a épocas egípcias, né? Ou seja, a maçonaria seria uma forma de manter a religião egípcia ao longo do... Então tem essa questão. Tem aquela ideia do que os historiadores falam da maçonaria e tem aquela versão da própria maçonaria, ou seja, que os próprios maçons falam sobre maçonaria. Só que para quem está fora da maçonaria, vai falar que a maçonaria é uma sociedade secreta, uma conspiração, certo? Uma coisa assim oculta. E aí, alguns que vão sair da maçonaria por problemas internos lá, para ser expulsos, vão começar a falar que a maçonaria cultua um tal de Baphomet e que esse Baphomet seria uma forma de satanismo, né? Ou seja, o culto ao Baphomet seria uma forma de satanismo, que aí é outra questão que vai entrar no livro, né? Que é a questão das sociedades secretas. Tem o Eliphas Levi, que vai ser um dos que vai desenhar essa imagem do Baphomet, e aí os cristãos, né? Muitos da maçonaria são cristãos,
mas nem todos os cristãos são maçônicos, nem todos os maçons são cristãos, ou seja, né, tem esses intercâmbios. E aí eles vão, algumas partes das pessoas vão acreditar realmente que a maçonaria tem esse pacto demoníaco, e alguns da maçonaria vão falar que não, isso aí são pessoas que estão caluniando a maçonaria, né? Então, no meio desse monte de versões dos fatos, é que vai se movimentando Simonini, que ele é um anti-jesuíta, ele é um anticlerical, e descobre, ao mesmo tempo, que ele, na outra persona dele, é um abade, ou seja, é um clerical, é um clérigo, né? Um abade é da hierarquia católica, né? E aí é que está essa questão. Então, ou seja, é nesses pontos que o livro flutua. Ou seja, esses pontos em que há uma historicidade, né? Há momentos históricos, que você acompanha a história da França, a história da Itália no meio do século XIX, até você chegar no final do século XIX. Por quê? Porque como a história tem um foco no final do século XIX, 1897, 98, ele vai voltando a história lá no início do século, né? Tanto é que, para explicar, para ajudar aqui, o próprio autor colocou uma tabelinha, né? Então ele colocou uma tabelinha que vocês podem acompanhar. Isso aqui é bom. Eu vou lendo acompanhando a tabelinha. Por quê? Porque você tem duas histórias sendo contadas ao mesmo tempo, né, com focos diferentes. Então você tem um enredo e você tem história. Então o enredo segue uma linha e dentro do enredo você tem um enfoque histórico. Então você tem, por exemplo, a parte 4, né, o capítulo 4, você tem o diário de março de 1897, que está contando a infância e adolescência até a morte do avô, 1830 a 1855. Né? Então ele ajuda aqui, ó. Por exemplo, nós estamos aqui no capítulo 10, né, que aí vai ser o Dalla Piccola, né? Piccola, que vai ser Dalla Piccola, que é esse abade que vai aparecer escrevendo no diário do Simonini, não é isso? Então, por exemplo, está aqui, ó, capítulo 10, né? É o diário de abril de 1897, e aí, nesta época, ele está falando de 1861, primeiros anos em Paris. Depois 65, prisão para espiar Joly na armadilha para os carbonários. Depois 12 ainda em abril de 1897. Aí vai 1865-66, primeira versão da cena do cemitério de Praga. Certo? Então, vamos parando aqui, porque acho que vai dar uns 4 vídeos assim aqui, que é muita coisa, né? Eu só estou fazendo aqui acompanhamento da época, né? E aqui ainda tem até o Dima, né? O Dima, que é os Três Mosqueteiros, né? Então entra aqui também, que é um autor muito famoso na época, né? Inclusive os Três Mosqueteiros vão fazer até filme de novo, acho que o 10º filme dos Três Mosqueteiros. Depois acho que vou até falar aqui do Alexandre Dumas, né? Que fez aí os Mosqueteiros, né? O D'Artagnan, os Três Mosqueteiros. Mas até ele aparece aqui, né? Então até ele aproveita todas as leituras que ele tem, né? Para poder colocar no livro. E eu acho que vai passar mais uns 2 vídeos para fazer, porque para a gente chegar até os protocolos mesmo, né? Os protocolos e a questão da psiquiatria, né? O próprio Freud vai aparecer mesmo, e a psiquiatria e essa passagem para o século XX, né? Por exemplo, no diário de abril de 1897, ele vai falar dos dias da Comuna, 1870, certo? Então, continuando, né? O que nós fizemos hoje foi só contextualizar mesmo essas formas de ver, né? Porque não tinha ainda psicanálise, né? Então, todas essas questões da alma, do espírito, da obsessão, tudo era jogado para questões religiosas, né? Apesar que o espiritismo alega não ser uma religião, né? O espiritismo tem essa questão de alegar ser uma forma de ciência, outros falam que é pseudociência, né? Apesar que muito do espiritismo vem de religiões orientais, né? Budismo, hinduísmo, shintoísmo, né? Bem, mas aí a questão é a seguinte, nessa época aqui, inclusive o espiritismo até aparece lá em umas cenas do Montanha Mágica, né? Do Thomas Mann, que tem também essa mesma coisa. Como vai falar do século XIX, vai falar lá do avô do Setembrino, vai falar dos carbonários, e aí alguns pacientes do Berghof, né, lá em Davos-Platz, estão descobrindo também as mesas espíritas, né, que estão aqui no final do século XIX, né, ou seja, o kardecismo, né, vai ter o Eliphas Levi com a magia, né, e esses que saíram da maçonaria, né, começa a acusar a maçonaria de satanismo. Depois vai ter o Labás do Huysmans, né, que é aquele lá o mesmo das avessas, né, que foi uma inspiração para o Dorian Gray, do Oscar Wilde. Então também está aqui o Huysmans antes de se converter ao cristianismo. Então o Huysmans vai ser outro, ele vai estar lá falando de missas, né, missas do satanismo, supostas missas do satanismo, e depois ele vai se converter ao catolicismo. Então aí tem a fase devocional, né, toda uma linha assim
do Huysmans, que eu espero poder falar no próximo vídeo, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de ler e de compartilhar.